E aí, mano? Bora falar um pouquinho sobre feminismo? Eu já gravei outros 2 vídeos, pelo menos, sobre esse assunto, né? Um dizendo as feministas têm inveja das mulheres jovens e bonitas. E outro de título, o Brasil não merece mais mulheres na política. Só que, cara, ainda tem muito conteúdo pra falar sobre. Eu acho que eu poderia me estender durante 1 hora se eu quisesse sobre esse assunto. E ele é um assunto que não faz bem pra minha cabeça, não. Porque tá atrelado com política e desperta um ódio e um nojo gigantesco em mim, sabe? Sério, é uma das coisas que mais me tira do sério. Porque tem o discursinho, né? Ah, feminismo não, é igualdade entre os sexos. E daí a gente defende, né? Deixar as paradinhas igual. Nenhum ter privilégio e combater desigualdades. E daí, por conta disso, muita gente que só escuta essa narrativa, esse discursinho bonitinho, acaba se declarando feminista. Só que o buraco é muito mais embaixo, cara. E felizmente esse chorume radioativo nojento aparentemente está em declínio junto com a cultura woke, que teve aquele seu pico há, sei lá, talvez 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim. E daí agora tá baixando, porque deu uma diminuída no hype, né? Foi uma modinha que entrou muito em evidência e agora baixou. Embora mesmo hoje em dia ainda haja muito dessa porcaria. E na verdade o feminismo, quando você vai analisar além desse discursinho bonitinho, que é uma grande mentira, tu vê que na verdade não é uma busca por direitos iguais, e sim uma busca por privilégios legais, que na verdade as mulheres já têm e estão conseguindo cada vez mais. E é uma luta unilateral. Caso contrário, o nome não seria feminismo, seria algo tipo sexismo, que é algo neutro, né? Que vai pros dois lados. Não, é feminismo porque é a luta geralmente das mulheres, ou dos feministas, nossa, que são o auge da masculinidade e da lógica. Sério, esses caras são ridículos. Mas então, essa luta aí, ela, na verdade, é só pra defender um lado. E não somente defender, mas passar pano e dar uma vantagem pra ele em detrimento do outro grupo. No caso, os homens. E as feministas, muito frequentemente, elas criticam o machismo, né? Na verdade, essa palavra, ela nem existe no inglês, né? Se tu colocar no Google Tradutor machismo e traduzir para inglês, vai ir para sexismo. Só que daí aqui elas usam essa palavra porque, pregar o discursinho de não, a opressão das mulheres, a crença na superioridade do homem. Mas, francamente, vocês querem criminalizar isso? É um negócio tão absurdo, na verdade? Simplesmente falar a verdade? E no caso eu tô me referindo à superioridade. É claro que não tem como você falar de superioridade por si só. Por exemplo, esse microfone ele é superior a essa escova? Depende, cara. Depende de qual que é o objetivo que tu tem em mente. Essa escova, ela é obviamente superior para pentear. E esse microfone, ele é obviamente superior para gravar. Mas se a gente for falar sobre habilidades, estabilidade emocional, criatividade, a grande maioria das invenções relevantes para a humanidade, velocidade, força, reflexos, inteligência, carisma, capacidade lógica, imparcialidade, personalidade e inclusive honestidade. Olha o tanto de campos que os homens se destacam. Negar isso é negar a realidade. É claro que existem casos, por exemplo, a Judith Polgar, uma excelente enxadrista que eu não sei se chegou no top 10, deixa eu pesquisar aqui, cara. Ela chegou no 8º lugar do ranking mundial, no auge da sua carreira. E isso na competição mista, viu? Só que a gente sabe que não houve nenhuma campeã mundial de xadrez mulher. Assim como competições em outras áreas que exigem mais do mental, como por exemplo jogos de estratégia tipo League of Legends, ou mesmo investimentos, a gente vê a grande discrepância de habilidade entre homens e mulheres. Sério, faz um experimento. Pega a lista tipo dos top 50 mulheres mais ricas do mundo e dá uma olhada em como que a maioria delas ficou rica. E agora coloca isso em comparação com os homens. Por exemplo, o Elon Musk. Ok, ele nasceu numa condição mais privilegiada, né? Tinha as minas de esmeralda dos pais dele. O cara, quando ele nasceu, ele já era acima da média. Só que isso não apaga todo o mérito que ele teve. Tipo, a média de riqueza onde ele morava, digamos, era isso daqui. E daí, ele nasceu com, digamos, isso daqui. Bem mais. Beleza. Privilegiado, né? Só que, com essa situação, ele poderia ter abaixado, né? Ele poderia ter empobrecido, ele poderia ter regredido. Só que em vez disso, ele pegou essa situação boa que ele tava e, cara, ele não quintuplicou, não... Eu não tenho nem palavra pra isso. Não, como é que 10 duplicou, né? 10 vezes, 100 vezes, 1000, 10 mil, 1 zilhão de vezes. O cara, ele se tornou o homem mais rico do mundo e não é qualquer pessoa que consegue isso daí não, né? Vai dizer que foi pura sorte.
vai dizer que ele não tinha uma habilidade que outras pessoas não tinham. Então, criminalizar, falar que os homens tendem a ser melhores do que as mulheres na grande maioria das áreas, seria criminalizar, dizer a verdade. O que não seria nenhuma surpresa, afinal a gente tá no Brasil, né? Só que eu queria também falar sobre a narrativa que as feministas usam, né? De que as mulheres elas são mega oprimidas e os homens são privilegiados e elas sofrem muito mais e daí tem até aqueles cartazinhos, né? Tipo, ó, parem de nos matar. Só que daí você vai ver os dados que, nossa, foi... O Tragicômico ele fez um trabalho excelente, mostrando a verdade sobre isso daí. Que na verdade era pra ser meio óbvia, né? Só que a cabeça apodrecida delas e enviesada não permite elas verem a verdade. Lá nos vídeos do Tragicômico, que eu recomendo inclusive que vocês vejam, ele mostra, né, que as estatísticas demonstram que o quê? Os homens sofrem mais todos os tipos de violência, inclusive a violência doméstica. E não é tipo só um pouco mais, né, do que as mulheres. Não, cara. Os homens sofrem muito mais. Assassinatos, agressões, tem muito mais homem morando na rua. Mas não, o problema é o feminicídio, né? Essa narrativa é extremamente nojenta, cara. Sério, nunca namorem com uma feminista. Essa é uma das maiores red flags que uma mulher pode ter. E eu não tô falando do feminismo, né, que toda mulher tem. Tipo, é igualdade, né? Sou feminista, né? Igualdade, sou feminista. Eu apoio a igualdade, óbvio, todo mundo apoia a igualdade. Quem não apoia? Não, eu tô falando do feminismo ativo, né? Aquele militante. Corra, se afaste o máximo que você puder desse grupo. Mas então, os noticiários, né, as matérias, que claramente, obviamente, são, meu Deus, a grande maioria totalmente enviesados pra esquerda, eles estão surfando nesse hype, né? E daí eles falam, eu não lembro exatamente os números, mas é tipo, 6 mulheres morrem por dia no Brasil, são assassinadas, sei lá. Caraca, é alarmante, né? A gente tem que... É de fato um problema, a gente tem que resolver isso daí. O que na verdade também é engraçado, né? Quem que vocês acham que elas votaram, né? Hein? O cachaceiro que passa pano pra criminoso. Sendo que do outro lado, tá o Bolsonaro falando, bandido bom é bandido morto. Mas não, eles são vítimas da sociedade. Tá, então não reclame. Só que, beleza, 6 mulheres morrendo por dia. Só que daí você vai ver as estatísticas de homens, é tipo 113 aproximadamente, por dia. E o problema é o feminicídio, né, que ganhou popularidade nesses últimos anos. E os canais de televisão, eles adoram falar, 3 crimes de feminicídio hoje sei lá, em um bairro aleatório. Por que não só homicídio, cara? Homicídio vale pros dois. Não, é porque a mulher morreu por ser mulher. Sim, não foi porque ela traiu o marido. E eu não tô justificando, né, você matar a pessoa por ela ter te traído. Eu só tô dizendo, tipo, que você tem que fazer um malabarismo gigantesco pra você justificar essa definição estúpida, né, de morreu por ser mulher. Tá, se eu fizer uma distorção, sabe, se eu fizer um malabarismo semântico, uma lógica bem específica aqui, vamos tentar aqui, ó. Tá, os homens heterossexuais, né, eles só se namoram com mulheres. Ou seja, eles só vão ser traídos por mulheres. Ou seja, eles só vão matar por traição mulheres. Então, de alguma forma, se você forçar a barra, você pode dizer que a condição, né, de mulher dela foi algo essencial para que o assassinato dela acontecesse. Mas, sério, toda vez que eu ouço esse termo nos jornais, me dá vontade de vomitar, cara. Esse alarmismo, essa desonestidade, essa narrativa mentirosa de que o verdadeiro problema, o verdadeiro grande problema é a violência contra a mulher. Sendo que até na violência doméstica, a gente já vê que quem é mais atingido são os homens. E, na verdade, o Tragicômico ele postou outro vídeo excelente há 2 dias atrás, de título Mulheres matam mais homens do que o contrário. Em 2014, ele cita que 40% das mulheres mortas foram assassinadas por parceiros, contra 6% dos homens mortos por parceiras. E daí tu olha esses dados, meu Deus, as mulheres elas morrem muito mais pelos homens. Isso aqui é um problemão, cara. Isso porque você não leu o livro Como Mentir com Estatísticas. Tudo bem, eu também não li. Mas se você já tá um pouquinho mais de tempo nesse jogo, tu sabe que dá pra mentir até que bem fácil com estatísticas, tá? Porque, na verdade, se tu for ver, esses 6% de homens mortos, eles dão mais homens mortos do que aqueles 40% de mulheres mortas. Em números concretos, 1.902 mulheres mortas por seus parceiros, contra 3.292 homens mortos por suas parceiras. E isso já demonstra algo que, obviamente, está muito na cara, menos para as feministas, né? De que a violência contra o homem, ela é normalizada. E a da mulher, ao contrário do que eles tentam emplacar, ela não é normalizada, não é cultura do estupro. Não, o estupro ele é demonizado, tá? Ele é totalmente condenado pela grande maioria da sociedade, então não é cultura do estupro, tá? E nem da violência contra a mulher.
E você pode ver isso inclusive nos experimentos sociais, é a prova cabal disso daí, cara. Eles colocaram, né, um casal de um homem e uma mulher brigando, né? Só que daí, em um dos experimentos, eles botam o homem batendo na mulher, né? O homem gritando e, né, puxando ela, enfim. E daí, o que acontece, que é óbvio, é as pessoas indo lá interferir. O que tu tá fazendo com ela, cara? Se toca. Só que daí, quando é o contrário, a mulher batendo no homem, as pessoas dão risada. Olha que engraçadinho. Em ambos os casos, a pessoa agredida, ela tá com o agressor porque ela quer. Só que por algum motivo as pessoas só se sensibilizam quando é o homem agredindo a mulher. Mas independente da sua justificativa, do seu malabarismo pra defender isso, o meu ponto apresentando essa informação é que, ao contrário, a violência contra a mulher é demonizada e a contra o homem normalizada. Eu poderia passar mais uma hora aqui destruindo essa narrativa feminista, que é um dos cânceres do Brasil, sabe? Um negócio completamente revoltante, até porque elas tentam minimizar os problemas dos homens e exagerar os problemas delas, tentando colocar o homem como o verdadeiro vilão da história. Mas eu acho que esse vídeo já vai dar um bom tamanho, né? E eu não quero me estender muito. Então bora pro próximo tópico e até o próximo vídeo.